Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, acredito que um dos mais conhecidos, e muitas vezes nós usamos ele como o texto da oração modelo. Eu acredito, queridos, que a Bíblia, existem textos na Bíblia, existem palavras direcionadas a nós na Bíblia, que elas não precisam de muitas traduções ou de muitos estudos para entendê-la. Eu acredito que existem palavras vindas de Deus para nós que são muito diretas, certeiras. E o texto que nós acabamos de ler, eu creio, que está dentro desse campo de palavras diretas. Quando nós atentamos para essa oração, esse modelo de oração, eu acredito que todos nós um dia já temos usado ou repetido, e nada de errado nisso. Durante alguns dias eu tenho estudado sobre isso, desde que o pastor começou a ministrar, eu voltei a estudar sobre isso, a ler, a pesquisar sobre isso. E eu cheguei à seguinte conclusão: quantas vezes eu tenho feito, ou eu já fiz essa oração, mas de uma forma talvez religiosa, apenas repetindo o que eu estava lendo, mas não vivendo o que está escrito. E eu acredito, queridos, e eu tenho base na Bíblia para acreditar nisso, que essa oração do Pai Nosso não deixa de ser uma total revelação da vontade de Deus estabelecida nos céus para a terra. Seja feito assim na terra como é no céu. O pastor ele já tem falado sobre isso, e aqui eu não quero repetir o que o pastor tem falado. Mas o que seria trazer esse céu para a terra, como temos tanto ouvido através de músicas, de ministrações? Qual o meu papel dentro desse contexto? O que eu devo fazer como filho, como aquele que nasceu de novo, aquele que foi resgatado, aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, aquele que foi separado por Deus? Eu acredito piamente, queridos, que nós temos um papel muito importante. Nós falávamos um pouco sobre chamado ali no café, e eu acredito que uma consciência ela tem chegado de uma forma mais forte para aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm entendido o para quê e o porquê da sua existência. O que está acontecendo no céu nesse exato momento? Quais são as regras que regem os céus ou o céu nesse momento? O que temos visto na terra tem alguma coisa a ver com o que a palavra tem nos orientado a fazer? Nós olhamos para nós mesmos. Muitas vezes oramos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitas vezes nós estamos usando essa oração, como o texto diz, apenas vãs repetições. Ao mesmo tempo que nós oramos que seja feito assim na terra como é no céu, nós olhamos para nós mesmos e falamos: mas eu não mereço, mas eu não sou digno. Calma, eu vou chegar lá. Mas eu não tenho capacidade. Mas quem sou eu?
quando muitas vezes, na verdade, nós nem procuramos saber ou conhecer qual é a vontade de Deus. Eu não estou aqui querendo trazer mérito para nós, mas eu estou aqui nessa manhã para nos levar a um desafio maior, de conhecê-lo, de procurar entender qual é essa vontade de Deus. E nós só passamos a conhecer a vontade quando nós conhecemos o caráter. E nós só podemos conhecer o caráter se a nossa mentalidade ela for totalmente mudada. Se os nossos olhos se fecharem para as regras, para o sistema dessa terra, e passarmos a olhar para o que está acontecendo nos céus. A visão carnal, ela tem que ser abafada, talvez a palavra seja essa, por uma visão espiritual. E essa visão espiritual, ela só será aberta quando nós focarmos naquilo que Deus tem nos falado, nos orientado a fazer. Aleluia. Qual é a vontade de Deus nos céus? Você pode abrir em Romanos, capítulo 12, por favor. Aleluia. Essa pergunta, ela tem acontecido constantemente. Vira e mexe no trabalho, nos meus afazeres diários. Essa pergunta vem: qual é a vontade de Deus nos céus? Romanos, por favor, capítulo 12. A partir do versículo 12, pode ser do 2, por favor. Diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É através da palavra, queridos. É através da palavra que nós iremos entender qual é a vontade de Deus. O que é que Deus espera que nós façamos aqui na terra, como está acontecendo nos céus. Mas isso só será possível quando renovarmos a nossa mente através da palavra. É a palavra que irá nos mostrar o que é certo e o que é errado. A palavra que irá nos mostrar o que devemos fazer, os comportamentos que devemos ter, os posicionamentos que devemos ter diante de tudo isso que os nossos olhos naturais veem. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos misturados, sabe? Nós somos muitas vezes muito espirituais na igreja ou diante de algumas pessoas. Mas no contexto geral, quando nós paramos, fala: uau, cara, eu estou agindo igual eles. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do sistema. Nós precisamos renovar nossa mente. Nós só iremos provar da vontade perfeita de Deus, daquilo que está acontecendo nos céus, quando nós andarmos segundo as regras dos céus, segundo a palavra de Deus. O que é que está acontecendo no céu, meu irmão, nesse momento? Alguém está sendo adorado. Alguém está sendo exaltado. E eu não estou falando apenas de música, não. Isso é importante. É um instrumento. Mas eu estou falando de um padrão de vida. Eu estou falando de condutas que agradam o Senhor.
que vá totalmente de encontro com esse sistema. Sabe, aquilo que para o mundo é normal, para nós nunca deve ser normal. Eu sou, como eu falei, eu sou um crente meio à moda antiga. Eu olhava coisas, eu aprendi coisas que antes era pecado. Hoje as pessoas tentam camuflar, tentam maquiar, dizendo não é bem assim. Os tempos mudaram, queridos, não mudou não. O que é pecado e sempre será pecado. Sabe, queridos, eu não estou falando de legalismo, não. Eu estou falando daquilo que não agrada o Senhor. Daquilo que fere a santidade do Senhor. Eu acredito, queridos, piamente que chegou um tempo, sabe, de uma mudança radical em nossos pensamentos. De passarmos a provar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, muitas vezes nós nos escondemos e usamos muito esse termo. É porque Deus não quis. É porque não é o tempo de Deus. Lógico que existe tudo isso. Existe o querer de Deus. Existe o tempo de Deus, mas muitas vezes nós escondemos as nossas responsabilidades diante disso. Quando a Bíblia diz para provar a perfeita vontade, se molde ao padrão de Deus, não ao padrão do mundo. Mas nós tentamos mesclar, fazer uma salada mista, né? Hoje eu sou, amanhã não sou. Hoje eu estou firme, amanhã eu estou meio Michael Jackson, né, andando para trás, né? Mas queridos, sabe? Aparentemente, uau, mas andando para trás. Você entende? Quando, na verdade, o Senhor quer manifestar os céus na terra. E quem são os responsáveis para trazer isso? A igreja. Não tem outro meio. É os filhos, aqueles que detêm o Espírito da verdade dentro de si. Somos nós, queridos. E o mundo precisa ver essa vontade perfeita manifesta em nós. E é em todos os segmentos, queridos. Sabe por quê? Meu Deus do céu. Eu já me peguei, rapaz, nesse país falando e fazendo tanta coisa que eu dizia, meu Deus, o Senhor está vendo. Não é porque nós, às vezes, olhamos para a lua, estamos nos Estados Unidos, somos, entre aspas, anônimos, e achamos que o Senhor não está vendo, sabe? Um engano nosso. Queremos nos achar mais inteligentes do que Deus. Sabe, queridos, as coisas não acontecem, as coisas travam, e a gente fica, pai, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Nós estamos seguindo o padrão. Estamos seguindo o mesmo rumo do sistema mudando. Sabe? Concordando com as coisas. Não é bem assim. Não pode falar assim não, porque vai ferir. Tem que saber falar. Não, irmão. Tem que saber falar. Mas verdade, ela é inegociável. Pecado, ele tem que ser tratado como pecado. Lógico que você não vai ferir a pessoa. Você pode falar uma verdade sem ser cruel. Mas a palavra, ela por si só, ela limpa. Ela tira as escamas dos olhos. Porque esta é a vontade de Deus. Romanos capítulo 2. Que deixemos esse curso do mundo de lado e renovemos a nossa mente com a palavra. Com a palavra, para podermos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, é agir totalmente diferente do que o natural nos mostra. Eu luto para mudar o meu tema de ministração, mas mesmo falando sobre os céus na terra, queridos, é impossível não falar de fé. Porque nesse momento, os céus estão em festa. Alguém está glorificando. Seres estão glorificando o Senhor, porque eles creem que Ele é merecedor de ser exaltado. E as nossas atitudes aqui na terra,
elas têm que glorificar o Senhor. Isso é céu na terra. Gratidão, viver uma vida de gratidão aqui, é exaltar, é dizer no reino espiritual, é dar uma voz no reino espiritual, que você crê que alguém é exaltado, que Deus é exaltado, e você é responsável para divulgar que Ele é. Você é o instrumento escolhido por Deus para manifestar os céus na terra, em forma de gratidão, por exemplo. Marina pregava domingo passado e eu não tenho como não falar sobre a pregação, Jesus. Sabe, queridos, atitudes que tomamos, elas exaltam, elas manifestam os céus na terra. Quando Marina começou a pregar sobre Talita, sobre Jairo, que foi pedir socorro ao Senhor para que curasse a sua filha, nós falamos isso na quinta-feira também. E ao mesmo tempo entrou a mulher do fluxo de sangue na história, sabe? E Deus Todo-Poderoso, através de Jesus, prontinho para atendê-los, tanto um como o outro. Mas o que me chamou a atenção, queridos, naquela mulher, e nós falávamos isso na quinta, é que a Bíblia diz que ela disse para ela mesma: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Uma fé falada. Lá vem Carlinhos falar de fé de novo, do poder da palavra. A Bíblia diz que o espírito da fé crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos, ou nós falaremos. Mas não ficou apenas no falar. Ela disse: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela não colocou uma rede e ficou lá, levantei, eu serei curada, eu serei curada, eu serei curada. A Bíblia diz que ela foi até lá. Ela quebrou todos os protocolos. Ela enfrentou todas as rejeições. Porque a fé, ela tem uma voz. Ela fala e ela tem uma atitude correspondente, uma ação correspondente. Sabe, queridos, nós podemos trazer os céus na terra quando nós esquecermos os padrões do mundo e falarmos aquilo que está na palavra. A irmã Vive, no grupo de intercessão, ela sempre usa esse termo: vamos orar a palavra, vamos declarar a palavra. Ah, mas é assim mesmo. É assim não, a palavra diz que é pecado. Ah, mas é assim mesmo, não tem mais jeito, a palavra diz que tem jeito. Ah, mas isso é normal, todos sofrem, todos perdem, todos fracassam. Não, queridos, todos menos você é nascido de novo. Você foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor. Você tem dentro de você a própria vida de Deus. Nós não podemos nos prostrar diante desse sistema do mundo. O mundo diz: não tem jeito. Ah, mas eu estou rodando em círculo. Quantas vezes eu pensei isso? Mas a palavra diz: não, você é mais que vencedor. Isso é trazer os céus para a terra, é falar o que está sendo falado nos céus. Quem está sendo exaltado no céu? O próprio Deus. E a Bíblia diz que Ele é o Verbo. Quando falamos o que está na palavra, nós estamos exaltando a própria palavra, ou o autor da palavra, que é a verdade. A Bíblia diz que Ele é a verdade e a vida. Eu estou revoltado da vida, irmão. Eu estou revoltado, sabe? Eu já preguei aqui algumas vezes. Já tive a oportunidade de ministrar algumas vezes. E meio retraído, sabe? Um pouquinho retraído. Ah, Carlinhos, você não tem uma didática. Eu não sou professor. Eu não sou professor, irmão. Eu fui levantado por Deus para falar sobre fé. Ai, Carlinhos, mas você não anda de limusine, e eu não preciso de andar de limusine para falar sobre fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo pelo que eu creio. Eu tendo uma limusine ou não tendo limusine, não anula o que a palavra diz ao meu respeito.
Você tendo ou não tendo, nesse momento, não anula o que Deus já prometeu a você. E isso é exaltar a palavra. Ah, mas não tem jeito. Quantos tentaram e não conseguiram? Queridos, você não é tantos. Você é único diante de Deus. Minha vida, aquilo que sai da minha boca, o meu posicionamento em fé, ele irá glorificar a Deus. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo tremendo, queridos. Ah, mas qual outro exemplo, Carlinhos? Abraão. Velho Testamento. Abraão, nasce Isaque, o filho da promessa, seu único filho. Deus pede Isaque em sacrifício. Abraão foi. Creio que todos conhecem. Abraão foi. Quando chegou num certo ponto, Abraão chega para os seus trabalhadores, seus empregados, e diz: vocês fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos e adoraremos e voltaremos. Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele não estava preso ao que ele estava vendo e ouvindo, ou melhor, ele não estava preso aos seus sentimentos, porque sentimento é da alma. Mas ele estava preso àquilo que ele cria. Ele cria no Deus, que era capaz, que é capaz de fazer qualquer coisa. É tremendo, queridos. Eu imagino aquela cena. Abraão deixando os seus empregados, continuando a jornada, chegando no local do sacrifício. Queridos, uma palavra foi lançada antes. Nós iremos e voltaremos. Ele falou, a fé tem uma voz. Ele foi, a fé tem uma ação. Não é só falar, é se posicionar diante daquilo que você falou. Que tremendo Davi. Vamos falar da Bíblia todinha hoje. Davi diante do desafio, o grande Golias, quem não conhece a história, desafiando o exército de Israel, todos amedrontados. Chegou o momento do encontro, ou da batalha entre Davi e Golias. Golias disse: ainda hoje entregarei o teu corpo aos abutres. Tem algumas versões que falam abutres. Davi fez: beleza. Você vem a mim com pau, com lanças, mas eu vou a ti. Mas eu vou a ti, em nome do Deus, aleluia, o rei do exército de Israel. E ainda hoje, ele entregará a sua cabeça nas minhas mãos. A palavra, ela vai primeiro. Uma palavra no reino do Espírito, querido, ela não volta. A Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Quando você declara a palavra dele, ela não pode voltar vazia. O compromisso do Senhor é com a sua palavra. E se a vontade dele é manifestar o que está acontecendo nos céus, na terra, se andarmos segundo os padrões, os ensinamentos, segundo a palavra, é possível sim. Ah, Carlinhos, mas o mundo vai de mal a pior. É o mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos do mundo. Ah, Carlinhos, mas não podemos esperar nada. Não podemos esperar nada de bom desse mundo, não. Mas a igreja, ela é guardada, ela é lavada, e há uma promessa poderosa para cada um de nós. Nós não somos do mundo, queridos, isso aqui é muito passageiro. Estamos aqui hoje, amanhã não. Talvez amanhã não, né? Vou nem perguntar quem quer ir amanhã, né? Você entende, queridos? Nós estamos aqui hoje, mas amanhã nós não sabemos. Mas o que nos aguarda é algo glorioso, é algo poderoso,
É algo que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em pensamento humano. Eu falei quase humano, não foi? É humano, irmão. Aleluia. Manifestar os céus na terra é exaltar a própria palavra. Nos céus existe nesse momento exaltação e adoração. Nós podemos, é possível levar uma vida aqui na terra que glorifique, que exalte, assim como Ele está sendo exaltado nos céus. A nossa vida, ela deve exaltar o nome do Senhor. Como? Através da palavra. Declarando não o que o mundo diz que é verdade, mas o que a palavra diz. Não se prostrando diante dos desafios que o mundo nos apresenta, mas declarando o que a palavra diz. Nenhum mal chegará à minha tenda. Nenhum mal chegará à minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ah, Carlinhos, é fácil. Se você meditar na palavra, se torna fácil, se torna comum, porque essa é a linguagem dos céus. A linguagem dos céus não é talvez. A linguagem dos céus que está na palavra já é. Sabe, muitas vezes nós confundimos fé com esperança. Faz parte do processo. Esperança caminha de braços dados com a fé. Mas esperança é algo que pode acontecer. E a fé já aconteceu. A Bíblia diz que fé é a certeza. E pode crer, queridos, que o que Deus prometeu para você, para mim e para você, deixa eu me colocar no meio também, né? É uma certeza. Se crermos, é uma certeza. Se Deus prometeu, é uma certeza. Não é talvez vai acontecer. Ah, será que vai acontecer? Ah, mas está demorando. Não está não. Não está demorando não. Nós precisamos alimentar a nossa fé com confissões e posicionamentos, com rejeições do que desagrada a Deus e com aceitação daquilo que agrada a Deus. O culto hoje não vai acabar 13h, não. Mas eu estou convicto, queridos, que um posicionamento ele faz toda a diferença. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Tudo que glorifica ao Senhor estão baseados nas suas promessas. Deus nos criou, queridos, não porque um é melhor do que o outro, não. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. O nosso papel nessa terra é glorificar o Senhor. Se precisarmos sofrer para glorificar o Senhor, nós iremos sofrer. Calma, gente, não fiquem com medo. Eu não estou dizendo que você vai começar a sofrer para glorificar o Senhor. Eu estou falando que se preciso for, se for para glorificar o Senhor, virá uma graça para suportarmos esse sofrimento. Mas nós podemos e devemos manifestar os céus na terra através da obediência à palavra, acreditando naquilo que Ele falou. Na minha terra, lá no Nordeste, diz prego batido e ponta virada. O sangue pode dar na canela, né? Pode vir um trem cheio de pólvora com bebo fumando em cima, né? Nós iremos sempre crer no que diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé. Foi o que Deus colocou no meu coração. Que Deus te abençoe. E receba essa palavra como palavra de Deus. Porque o irmão Carlos fala diferente, né? Ele fala diferente, ele não fala carne, mas ele gosta de carne, não, Dogão? Ele gosta de carne. Mas é isso, queridos. Sabe, nós temos a oportunidade de desfrutarmos assim, de coisas preciosas de Deus. Eu não estou falando apenas de coisas materiais em manifestação, não. Mas de lugares que até então não temos desfrutado.
de revelações que até então não temos recebido, mas que eu acredito que está disponível. Na medida em que nos aprofundamos no Senhor, na medida em que obedecemos a sua palavra, queridos, coisas preciosas e poderosas estão prestes a serem manifestadas para que o nome dele seja glorificado. Carlinhos, é porque você não conhece o contexto da minha vida. Conheço não. Você também não conhece o meu. Mas Deus conhece. E é possível sim viver os céus na terra. Andando em nuvens, não é nesse sentido. Mas mesmo em meio ao caos, a paz que excede todo entendimento lhe acompanhando. A alegria do Senhor, que é a nossa força, em operação constante. Sabe, o mundo desanimado, cabisbaixo, com medo do que vai acontecer amanhã. E você se deleitar no descanso. Sabe? Mas não aconteceu ainda, Carlinhos. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque muitas vezes nos falta palavras, Pai. Pai, Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Que promessas preciosas o Senhor tem para cada um de nós. Que cuidado tão grandioso o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Estamos aqui porque cremos na Tua palavra, Pai. Quantas coisas, Pai, se levantaram durante todo esse tempo da nossa caminhada. Talvez durante esse mês, essa semana, coisas tão desagradáveis têm tentado apagar a minha confiança em Ti, Pai. Mas o Senhor, como sempre faz, nos atrai com o Teu amor. Nos leva de volta ao caminho e nos mostra, Pai, através da Tua palavra, qual é a Tua vontade. A Tua vontade que já foi estabelecida nos céus. Que vem acontecer aqui na terra, o Senhor já tem nos mostrado, Pai. Precisamos, Pai, seguir os Teus ensinamentos, renovar a nossa mente com a Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua perfeita vontade, Senhor. Eu Te louvo pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu declaro o cumprimento das Tuas promessas, de cada uma das Tuas promessas, sobre a vida de cada um deles. Aquele que chegou aqui desanimado, Pai, que haja um batismo de alegria, Senhor. Aquele que chegou sem esperança, pensando ele que sua fé havia ido embora, Senhor. Que o Senhor possa renovar essa confiança, possa despertar e multiplicar essa medida de fé que um dia o Senhor já havia colocado dentro dele, Pai. Pai, nós não iremos nos prostrar diante desse sistema, não. Nós iremos obedecer a Tua palavra. Nós iremos obedecer a Tua palavra. Nós não iremos concordar, nem iremos andar de acordo com o curso desse mundo, não. Nós iremos manifestar os céus na terra através da obediência à Tua palavra, à Tua voz, a tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer, nós iremos fazer. Nós iremos desfrutar da Tua alegria, para que essa alegria atraia outras pessoas. Nós iremos perseverar, mesmo em meio a dias maus, Pai. Mal.
nós iremos perseverar para que outros perseverem também. Porque nós queremos, Pai, sim, desfrutar da Tua perfeita vontade. Assim como nos céus, também aqui na terra, Pai. Porque essa é uma promessa Tua. Esta é uma promessa Tua para os Teus filhos, para todo aquele que nasceu de novo. Pai, eu declaro em nome de Jesus uma semana poderosa, abençoada sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, um tempo de refrigério. Eu declaro, Pai, a Tua provisão se manifestando, Pai, em cada área, Pai, da vida dos meus irmãos. Assim como Tua filha ministrou no domingo passado, eu declaro Jeová Jireh em manifestação sobre as nossas vidas, Pai. Eu declaro Jeová Rafá, o Deus de toda provisão, sendo glorificado através das intervenções que irão acontecer na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Porque Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno da nossa obediência. Tu és digno da nossa obediência. Porque Tu fostes, Pai, através de Jesus Cristo, obediente até o fim. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de Ti, Senhor. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não costumo chamar pessoas até aqui à frente quando estou ministrando. Mas talvez você que chegou aqui nessa manhã tem vivido dias de tristeza ao ponto de desistir de tudo. Ah, Carlinhos, você está falando o óbvio. Pense como uma oportunidade que o Senhor te dá nessa manhã de se posicionar de uma forma diferente. Mas eu tenho orado, irmão Carlinhos. Glória a Deus por isso. Eu tenho confessado a palavra. Glória a Deus por isso. A palavra ou a fé, ela tem uma voz. Mas talvez você precise se posicionar de forma diferente. Uma ação correspondente talvez seja aquilo que Deus espera de você. Se você chegou pensando em desistir de tudo, com consciência, depois de ouvir a palavra, que é necessário ter uma nova postura, ou se posicionar de forma diferente, eu te convido a vir aqui à frente, que eu gostaria de orar por você. Aleluia. Eu acredito na unção que está sobre esse lugar. A unção que despedaça todo jugo. A unção que é capaz de desfazer
todo sofisma, todo engano. A unção que traz clareza para aquilo que está um tanto embaçado. Eu acredito que há unção coletiva nesse lugar. Eu acredito piamente que o Senhor, Ele quer manifestar a sua vontade por inteiro na vida de cada um de seus filhos. Eu convido, por favor, a irmã Vive, a irmã Marina, para a gente estar orando pelos irmãos, intercedendo e declarando aquilo que está escrito na palavra. Você pode estender suas mãos. Tu és digno de tudo. Em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro tua intervenção sobre a vida dos meus irmãos. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.